Boa tarde, eu sou Arthur Schmidt Souza, do curso de graduação em administração pela UFSC, e venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é a armadilha da subsistência na era da automação, um estudo sobre a sustentabilidade financeira e o futuro do trabalho. Fui orientado pelo meu professor doutor Maurício Fernandes Pereira. O ponto de partida do trabalho começa por um dado. Em 2025, o INSS registrou mais de meio milhão de afastamentos do trabalho por transtornos mentais no Brasil, 88% a mais do que 2 anos antes, em 2023. E 23. E entre os jovens de 18 a 24 anos, quase um terço tem diagnóstico de ansiedade, o maior índice entre todas as faixas etárias do país. A leitura corrente sobre o tema trata esses números como uma crise de saúde mental. Esse trabalho parte por outra hipótese. São resultados previsíveis de um modelo de gestão. E há uma segunda camada. O mesmo jovem que adoece é o que não consegue poupar e é o que ocupa funções de entrada, justamente as que a inteligência artificial automatiza primeiro. A pergunta da pesquisa é o que acontece quando esses três fenômenos se encontram na mesma pessoa. O objetivo geral do trabalho foi analisar a relação entre esse modelo de autoexploração na sociedade do desempenho e a manutenção da dependência financeira, projetando os riscos de exclusão do jovem brasileiro de 18 a 29 anos diante a automação pela inteligência artificial. Os quatro objetivos específicos organizam a análise: identificar quais os mecanismos de gestão que incentivam essa autoexploração, descrever qual o impacto do ciclo de subsistência na autonomia financeira, investigar quais as motivações estratégicas das organizações nessa terceirização de pressão e projetar cenários de resiliência frente à inteligência artificial. A fundamentação teórica do trabalho parte das ideias de Byung-Chul Han, onde ele mostra essa quebra de sociedade, uma mudança de sociedade, indo da sociedade disciplinar que Foucault propôs, onde o poder operava pela negatividade. Então eram proibições claras, vigilância, uma punição clara para os que não se comportavam, e o antagonismo ele tinha um rosto, ele tinha endereço, era clara essa troca, essa exploração do chefe para o funcionário, uma resistência coletiva era possível. Já Han argumenta que esse modelo entrou em colapso e a sociedade contemporânea agora opera pelo excesso de positividade e não mais pela negatividade. Então trocou o você não pode pelo você pode tudo. A coerção deixa de vir de fora e instala na subjetividade do próprio sujeito, como um projeto de vida. No livro A Sociedade do Cansaço, de Han, ele formula a seguinte frase: o excesso de trabalho e desempenho agudina-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que a exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com um sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Em 2022, Kegel elaborou uma trajetória histórica sobre essa exploração e ele mostrou que ela não desapareceu, ela só mudou de endereço ao longo do tempo. Dos anos 20 aos anos 70, o trabalhador fordista ele obedecia às ordens, ele tinha turnos fixos, ele trocava o tempo dele por salário. Então era uma exploração visível, assim como a sociedade disciplinar que a gente falou mais cedo. Já dos anos 70 aos anos 2000, o trabalhador toyotista ele já é convidado a participar de reuniões um pouco mais participativas de decisão da própria empresa, então ele começa a internalizar alguns objetivos da empresa como deles ainda, mas ainda tem essa diferença entre empresa e trabalhador. E já dos anos 2000 em diante, onde tem essa mudança que Han traz, e conforme eu falei anteriormente, a gente tem esse empreendedor de si. Então, um CNPJ e um CPF quase que se unem na mesma pessoa, na mesma empresa. Então, a pessoa tem um portfólio, uma marca pessoal, tem seguidores, e quando ela fracassa, ela se culpa. Então, a exploração mora dentro da própria pessoa. A maior contribuição do trabalho seria o ciclo de subsistência, que é um conceito que foi elaborado a partir da articulação dos autores Han, Galvão e Miliakova, principalmente, onde mostra esse ciclo de um trabalho exaustivo com uma remuneração insuficiente, gerando um consumo compensatório numa forma de regulação emocional, conforme a Miliakova traz no trabalho dela, e a ausência de uma poupança, gerando uma dificuldade na acumulação de riqueza, trazendo o indivíduo de novo para esse trabalho exaustivo e repetindo o ciclo. O ciclo não é apenas econômico, é também cognitivo. Sob a pressão constante da subsistência, o médio e longo prazo tornam-se categorias abstratas demais para orientar uma ação concreta do indivíduo.
Quanto aos procedimentos metodológicos do trabalho, foi uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, e a escolha se justifica pelo objeto. A relação entre estruturas subjetivas de controle e condições objetivas de vulnerabilidade não comportam a mensuração estatística direta. Duas estratégias foram combinadas, que seria a revisão bibliográfica integrativa, com buscas em portais como Cielo, Scopus, enfim, e também a pesquisa documental em relatórios como o Fórum Econômico Mundial, Mackenzie, PNAD. Esses documentos eles não ilustram a teoria, mas eles constituem o corpus empírico do estudo. Passando agora para os resultados, o primeiro objetivo pergunta pelos mecanismos de gestão que incentivam essa autoexploração. Os dados de afastamento respondem em escala sistêmica, mais de 500 mil de casos em um único ano e quase R$ 1 bilhão em benefícios. Não é um surto epidemiológico isolado, é uma curva esperada de um modelo que extrai produtividade mediante essa autoexploração sem oferecer proteção correspondente. Já como resultado do segundo objetivo específico, onde se buscou entender o impacto do ciclo de subsistência na autonomia financeira, foi separado em cada uma das suas etapas. Na etapa inicial, que aborda a inserção precária no mercado de trabalho, mostra que a desocupação juvenil é ainda mais que o dobro da adulta, com quase 40% desses jovens na informalidade. Em casos mais extremos, como no Nordeste, cerca de 60% dos jovens operam nessa informalidade. O elo intermediário é o esgotamento já apresentado, ou seja, os 88% de aumento nos afastamentos por transtornos mentais. O elo final é quantificável. Apenas 17% dos jovens da geração Z possuem poupança. 2/3 desses jovens dizem que pretendem poupar, mas não têm condições materiais para isso. O terceiro objetivo investiga quais as motivações estratégicas das organizações na terceirização dessa pressão. A gestão algorítmica é expressiva no Brasil. 1.700.000 pessoas têm trabalho principal em plataformas digitais, um crescimento de 25% em 2 anos. A grande maioria deles como conta própria e na informalidade. Essa autonomia nominal, com a ausência de proteção, é o que Armano chamou de neoterrorismo digital. O modelo se expande porque reduz os custos com supervisão, transferindo esse risco ao trabalhador. O quarto e último objetivo desse trabalho fala sobre a inteligência artificial. O Fórum Econômico Mundial, numa pesquisa, projetou um saldo global positivo de postos de trabalho até 2030, mas esse número exige um pouco de cautela na interpretação, porque esse saldo agregado não necessariamente quer dizer a acessibilidade individual desses cargos. As outras ondas de automação nas revoluções industriais passadas, elas incidiram principalmente sobre tarefas físicas. Já a IA executa funções cognitivas de baixa e média complexidade pela primeira vez. E é exatamente essas funções cognitivas de baixa a média complexidade que são o campo de entrada no mercado. Esse deslocamento já se mostra em dados. As vagas para quem tem menos de um ano de experiência cairão em 35% entre 2023 e 2025. É a convergência e a interpretação desses resultados que sustentam o argumento central do trabalho. A narrativa dominante sobre a requalificação pressupõe que o trabalhador deslocado dispõe de tempo, recursos e capacidade cognitiva para se requalificar. Mas para o jovem que já está no ciclo de subsistência, essa premissa é estruturalmente falsa. O esgotamento compromete o foco e a memória que o reskilling exige, e a ausência de reserva elimina qualquer interrupção remunerada. Ou seja, daí que vem a armadilha de dupla exclusão. O mais exposto à substituição é o menos equipado para responder a ela. E daí decorre a proposta de resiliência, em 3 dimensões mutuamente necessárias. A técnica, que é o desenvolvimento das competências não automatizáveis, como pensamento crítico e gestão de relações humanas. A econômica, que seria uma remuneração compatível com o custo de vida, proteção social do trabalho e acesso à educação. E a psicopolítica, que seria de fato o indivíduo reconhecer que a pressão internalizada é a estrutura de controle e não o do seu próprio desejo. E como síntese do trabalho, a sociedade do desempenho não produz apenas os trabalhadores exaustos, produz as condições que tornam o esgotamento necessário ao próprio funcionamento desse modelo e que impedem o sujeito mais afetado de dispor dos recursos para reconhecê-lo e recusá-lo. A ruptura dessa armadilha não é realizável pela iniciativa individual isolada, exige a ação do Estado, a responsabilização das organizações e a capacidade crítica do sujeito. Obrigado.